Aproveitando aí que as pessoas estão devagar chegando aqui no canal, peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, ajudar a gente a crescer. A pergunta de hoje é: o torcedor do Vasco está satisfeito com a chegada do Fernando Diniz? Acho que o torcedor vascaíno está satisfeito, sim, com a chegada do Fernando Diniz, mas a maneira com que foi feita, né, aceitando o salário, a multa, os bônus, os prêmios, vem totalmente contra aquilo que era pregado, né, nas falas do presidente. Completamente diferente de toda aquela responsabilidade que foi sempre dita, né, que o presidente é um cara responsável, que não ia pôr os pés pelas mãos. E financeiramente, essa contratação do Fernando Diniz, ela é muito ruim. Eu também estou feliz, também estou satisfeito. Acho que é um técnico que pode tirar mais dos jogadores, mais do que os jogadores podem. Um exemplo claro: o jogador nota 6, ele faz virar nota 7, 7,5. O jogador nota 7, ele faz virar nota 8, 8,5. O jogador nota 8, ele faz virar 8,5, vira 9, 9,5, 10. Então, os jogadores precisam ter características de boa marcação, né, quando perder a bola, bom toque de bola, precisam acreditar. Gosto muito da gestão de elenco, apesar de dura, firme, se preocupa com a vida pessoal do atleta, que eu acho que é super importante. Então, eu estou satisfeito com a chegada do Diniz. Só que, de novo, né, nós torcedores, a gente acaba sendo enganado, porque a chegada do Fernando Diniz, ela encobriu a vergonha que aconteceu na partida contra o Porto Cabedelo. Fiquei sabendo que o Porto Cabedelo tem 14 anos de existência, né? É mais novo que a minha filha mais nova. Então, assim, foi de fato vergonhoso. E aí, no dia seguinte, como faz todo bom político, é uma notícia bombástica, que é a chegada do Fernando Diniz, que um clube gigante como o Vasco da Gama não pode, em hipótese alguma, ficar um período tão longo sem técnico, e ainda passando por esse tipo de situação. Acho que perder uma partida de futebol é muito natural, acontece com todas as equipes. A gente está vendo aí algumas equipes com muita dificuldade, equipes, com exceção ao Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro e já está classificado na Libertadores. As outras equipes que fizeram grandes investimentos também estão com dificuldade, mas nenhuma delas teve um vexame tão grande essa última semana e esses últimos anos, né? Claro que não é culpa do atual presidente, o histórico de rebaixamento do Vasco, tudo, mas eu fiquei um misto de feliz pela contratação do Fernando Diniz, mas um misto de triste, porque toda a sujeira desse grande vexame, essa derrota para o Porto Cabedelo por 4-1, o único time brasileiro que tomou 4 gols de um time venezuelano na história, ela foi apagada. Primeiro pelo papo, foi engraçado aquele meme ali, e depois pela chegada do Fernando Diniz, que hoje ninguém mais fala do que aconteceu lá na Venezuela. Não me lembro de verdade qual é
com a cidade. Mas é um time jovem, as pessoas noticiaram que só o salário do Felipe Coutinho pagava toda a folha salarial do Porto Cabédio. Acho que tudo isso faz parte da vida. Algumas pessoas saíram em defesa aí do Pedrinho. Algumas pessoas começaram a cobrar alguns jogadores. Gostei muito do narrador da Rede Globo lá, com cobranças diretamente ao Felipe Coutinho, que eu acho normal, porque é um jogador carismático, querido, nunca se envolveu em problemas, em polêmica, mas a entrega é muito ruim, né? Muito ruim. Acho que agora a tendência é que o Vasco melhore, cresça, porque, de fato, o Felipe Diniz é um excelente técnico, ele consegue extrair do atleta um pouco mais do que ele potencialmente poderia dar. Com o anúncio do Fernando Diniz na tarde de ontem, eu fui pesquisar os trabalhos do Fernando Diniz, porque a gente é muito resultadista e talvez fale bem do Fernando Diniz, porque ele ganhou a Libertadores com o Fluminense e é merecido, ganhou um estadual também com a equipe do Fluminense e fez esse Fluminense jogar uma barbaridade, jogar muito bem mesmo. A gente talvez até consiga comparar jogador com jogador, né? Não sei se o Nino era um grande craque, não sei se o André é um grande craque, mas nas mãos do Fernando Diniz, esses jogadores viraram referência no Fluminense. Aí, claro, o Ganso, que é um craque, passou a jogar muito, a descoberta do Arias, o melhor ano da vida, da história do Germancano. Enfim, tem uma série de coisas aí que me fazem crer que é bem possível que o Fernando Diniz faça um excelente trabalho frente ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A única coisa que nessa busca que eu fiz me chamou a atenção é que os trabalhos dele demoram a pegar. E aí, a minha crítica, porque o Vasco está sem técnico há mais de 2 semanas, são 4 jogos, 4 péssimos resultados, né? E o presidente dizendo não vou fazer loucura, não vou endividar o Clube de Regatas Vasco da Gama, e aí basta ter uma derrota cachapante, uma vergonha, uma verdadeira vergonha, dita até pelos jogadores, pelo próprio técnico Felipe, interino, né? Isso não são palavras minhas. O acerto foi assim, imediato, aceitando todas as condições impostas pelo Fernando Diniz. Então, isso demonstra claramente que as palavras do senhor Pedro Paulo não têm credibilidade nenhuma. Um dia ele diz que não vai fazer loucura, no outro dia ele aceita todas as exigências feitas pelo Fernando Diniz, que é um excelente técnico, que merece a aprovação por ter conquistado a Libertadores, né, com o Fluminense, ter chegado à seleção brasileira e sim merece
merece todo o meu respeito, minha admiração, e merece uma compensação financeira. Mas por que esse acerto não foi feito lá atrás? Por que esse acerto ele não foi feito logo de imediato? Para dar a chance ao amigo, pela segunda vez, treinar o Clube de Regatas Vasco da Gama, mais uma vez que o presidente, Pedrinho, falta com a sua palavra. Escutei pelo menos umas 10 vezes ele dizer para o Felipe diretamente: você não será técnico na minha gestão. Não deu ainda um ano da gestão do Pedrinho, né? E ele já colocou o Felipe 2 vezes para ser o técnico do Vasco de forma interina. Então, entre outras e outras coisas que ao longo desse período, né, que falta para a próxima eleição, eu vou trazer aqui para vocês, desmascarando e provando, né, que o Pedrinho mente para o torcedor do Vasco, e esse foi um dos grandes motivos que me fez me afastar dele. Né? Entre outras coisas, né, quando era comentarista, achava um absurdo demitir um treinador. Em menos de um ano já foram 3 técnicos demitidos pelo mesmo. Então, devagarinho, as pessoas estão ansiosas, fala tudo, solta tudo. Devagarinho eu vou contando aqui a historinha real de tudo que está acontecendo, para que as pessoas entendam o verdadeiro motivo pelo qual eu sou contra, literalmente contra, a gestão do senhor Pedro Paulo, o Pedrinho mentirosinho. Tá bom, pessoal? Agora vamos falar de futebol, porque na quarta-feira o Vasco inexistiu, né? Perdeu feio de 4-1 para a poderosa equipe Porto Cabede. Não sei se a programação era essa mesmo, sair lá da Venezuela e ir direto para Salvador, onde o Vasco, nesse domingo, enfrenta a equipe do Vitória contra o Vitória no Barradão. Eu não sei se esse era o planejamento, mas se não era, foi o mais correto a ser feito, porque se afastou um pouco aqui dessa pressão que a imprensa e torcida iriam fazer em cima dos jogadores. Tem o lado ruim, que esses jogadores ficarem longe da família, né, por um período longo. Isso é muito ruim. A maioria deles tem filho, enfim. Isso é péssimo. Isso deixa você meio cabisbaixo, além da derrota. Derrota é horrível, mas estar longe da família também é bem ruim. E aí, provavelmente, o Fernando Diniz só deve assumir a equipe na próxima semana, né, na próxima segunda-feira, quando os jogadores se reapresentam. E aí tem o jogo contra o Lanús, eu acho, na semana que vem, não sei se é Lanús ou Operário. E no outro final de semana, dia 17, o Vasco volta a jogar em São Januário contra a equipe do Fortaleza, que é uma equipe muito bem organizada. Os jogadores chegam lá e jogam uma barbaridade. Sou capaz de dizer, se troca a camisa, esses jogadores no Vasco não renderiam o que eles rendem lá na equipe do Fortaleza. Não sei qual é a magia que tem lá no Ceará, que faz, talvez seja a estrutura, a seriedade, o excelente trabalho do presidente, CEO, sei lá quem é que toca o Fortaleza. E claro,
claro, o trabalho do Vojvoda, que já teve a oportunidade de sair, inclusive para o Vasco, teve a oportunidade de dirigir outros grandes times e ganhando, talvez, muito melhor do que ganha no Fortaleza, e por lá permaneceu, alguns momentos oscilou, mas eu posso garantir que o Fortaleza hoje é um time que vai lutar aí do meio de tabela para cima, né? Como são 20 clubes da Série A, a gente divide os primeiros 10, né, de 1 a 10, e a segunda coluna, né, dos 11 aos 20, né, 11º ao 20º. Os 10 que estão na primeira folha ali lutam pelo título, por vaga na Libertadores, por uma série de coisas, e os outros que ficam na outra parte disputam Sul-Americana e rebaixamento, né? Porque o ano passado, pelo menos foi assim, o Fluminense, na última rodada, se perdesse, né, numa combinação de resultado, poderia ter sido rebaixado, ganhou do Palmeiras lá no Allianz Parque e foi para a Sul-Americana, não está se importando muito com a Sul-Americana, como o Vasco, que poupa os seus principais jogadores, vem de mando de campo do Campeonato Brasileiro, e dando uma clara demonstração de que a Sul-Americana era super importante para a gestão, né? Vamos ganhar alguma coisa, e mostrar para a torcida que a gente está fazendo um excelente trabalho, e eu acho que é correto você focar naquele campeonato que você vai ter condições de ganhar. Mas abrir mão do Campeonato Brasileiro, deixar para lá, não é a coisa mais correta a ser feita. Mas, enfim, o Fortaleza na próxima semana, um jogo em que o Vasco volta a jogar diante do seu torcedor, né? E aí eu acho que é Lanús nesse meio de semana, assim, porque o Vasco só volta a jogar em São Januário no dia 17. Então, e é exatamente esse jogo contra a equipe do Fortaleza. O jogo deve selar aí a estreia do Diniz, pelo menos jogando em casa, mas é um jogo extremamente difícil. Difícil contra um time muito organizado, que tem um trabalho longevo, enfim, todas essas coisas. E eu vou torcer muito, a minha torcida agora, para o sucesso do Fernando Diniz. E o sucesso do Fernando Diniz não quer dizer sucesso do presidente, em absoluto, na minha opinião. Vou continuar aqui falando das coisas erradas que ele anda fazendo, né? Mas eu vou torcer porque não quero que o Vasco tenha dificuldades, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o torcedor vascaíno não merece sofrer daqui para frente como sofreu no passado. Tá bom? Eu acho que o Fernando Diniz é uma excelente escolha. Acho que o Fernando Diniz é um técnico de ponta, o antigo técnico da seleção brasileira, acho que com pouco tempo ali à frente da seleção, não teve oportunidade de mostrar o seu trabalho, se dividiu entre seleção brasileira e Fluminense, né? O Fluminense, onde ele obteve o maior sucesso em toda a sua carreira. Acho que ele gosta da cidade, ele gosta de trabalhar aqui na cidade do Rio de Janeiro, e acho que ele vai ser feliz comandando o Vasco. Aprendi que comentarista tem que deixar sempre 1% ali de dúvida, para que você possa se arrepender depois, né? E como eu trabalhei bastante tempo como comentarista, se tem um senão,
Esse senão é que o trabalho dele demora um pouquinho a surtir efeito. E, infelizmente, o Vasco não tem esse tempo. Por quê? O planejamento foi muito mal feito, a escolha do técnico Carille foi muito ruim, porque não, eu até gosto do Carille, porque o que precisava o Vasco na temporada passada? Melhorar no sistema defensivo. Qual a especialidade do Carille? Se você olhar, multicampeão, pelo tricampeão paulista pelo Corinthians, campeão brasileiro com a equipe do Corinthians, mas todo mundo dizia que a sua especialidade era montar um sistema defensivo. E está muito claro, muito nítido aí que alguns jogos, inclusive esse contra o Porto Cabédio, a derrota aconteceu por uma bagunça no sistema defensivo. Nem acho que... e aí, quando eu falo sistema defensivo, engloba tudo, tá? Verratti tem que participar, Felipe Coutinho tem que participar, Nuno, quem quer que seja que esteja jogando. É um sistema. Não estou falando exclusivamente da zaga, porque eu acho que a zaga é boa. Gostei da participação do Luiz Gustavo, embora ele pudesse diminuir ali o espaço em 2 ocasiões, poderiam evitar os gols, mas falta o que falta? Falta confiança. Né? Todo mundo sabe que eu falo muito bem do João Vitor, acho que ele é mal dirigido, e acho que com o Fernando Diniz ele tem tudo para ser o zagueiro que o Clube de Regatas Vasco da Gama precisa, se ele escutar e acreditar no trabalho do Fernando Diniz. Mas o sistema defensivo como um todo deixou a desejar com o Carille no comando do Clube de Regatas Vasco da Gama. Salve, torcedor do Vasco da Gama, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. O Vasco passando vergonha mais uma vez na Copa Sul-Americana. Perdeu de 4-1 do Porto Cabédio, do Madureira da Venezuela. E agora é sem chances, né? Não tem nem mais clima pra essa classificação. E olha, esse time tem que se acertar, porque a coisa tá feia, tá sem técnico, Pedrinho muito cobrado nos bastidores, clima fervendo na política do Vasco. E a gente sabe que o tempo não espera, o Brasileirão tá aí e tem uma enorme chance aí do Vasco, com esse time, do jeito que tá jogando, cair pra segunda divisão. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, o que você achou desse jogo aí. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!